Aceite viver para Deus. Viver a vida que Deus propôs. Nós fizemos um intervalo na nossa série de meditações, Palavras do Mestre, por conta de um ponto em que nós paramos no ensino de Jesus sobre o novo nascimento. E nós iniciamos então uma pequena série de mensagens que vai ter 4, no máximo 5 mensagens. Já tivemos 2, que nós intitulamos A Vida com Deus. Na primeira oportunidade nós falamos do plano de Deus na criação. Entender esse plano faz com que entendamos por quê. Qual o propósito do homem de ter sido criado? Por que nós temos que... Porque só existe um caminho de vida, que é exatamente o caminho onde realizamos o propósito para qual fomos criados. Conhecemos esse propósito e o realizamos. E realizar o propósito para qual fomos criados, isso nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum sábio contesta. Aquele que realiza aquele que encontra, conhece o propósito para qual foi criado e o realiza, encontra felicidade, encontra a vida feliz. E é o que Jesus chamou de vida abundante. Mas muitos acham que existem vários caminhos de vida. Jesus disse que existe um só. E nós temos que confiar plenamente no que Ele disse, porque Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas, só Ele pode nos revelar o caminho verdadeiro. A realidade se apresenta para nós com muitas faces e nós não conhecemos toda ela. Somos muitas vezes enganados por filosofias, por conselhos, por conhecimentos que se afirmam ser científicos e que amanhã são superados, são invalidados, porque não se conhecia tudo, mas aquele que tudo conhece nos revelou a verdade. E ele nos ensina então por que existem 2 caminhos. Porque Deus ofereceu a vida, mas o homem, ser moral, consciente e com livre-arbítrio, também escolheu a desobediência. Com ela, com o pecado, entrou a morte no mundo. Então nós temos 2 caminhos aí. Um primeiro caminho de vida, proposto por Deus desde o início. E agora um caminho de morte, distanciado de Deus. O caminho da vida é realizar o propósito para o qual fomos criados. E que propósito é esse? As Escrituras nos dizem, e isso está resumido inclusive no Catecismo de Westminster, Confissão da Igreja Protestante, o homem foi criado para desfrutar da presença de Deus e para glorificar o seu nome. Nós encontramos isso em várias passagens das Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Deus criou o homem, assim como Ele também criou os anjos, para estarem na presença dEle, para serem seu povo, viverem com Ele, próximo, intimamente como uma família. Mas Deus é o Criador, é o Senhor. Para estarmos próximos a Ele assim, em justiça, temos que ser servos. E é por isso, por causa da escolha de desobedecer e ter entrado então esse pecado em toda a criação, na própria constituição humana, quando o homem e a mulher geram filhos,
Eles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus por conta da entrada do pecado no mundo. Pelo primeiro casal criado, Adão e Eva, agora esses filhos nascem à imagem e semelhança do homem, que é essa imagem e semelhança de Deus corrompida pelo pecado. Com essa estrutura chamada concupiscência, que é a inclinação do homem para fazer a própria vontade, e não o propósito para o qual Deus o criou. O homem, então, começa a escolher fazer o que ele deseja, obter o que ele quer, fazer com os outros, com o seu próximo, o que ele bem entende, independente de obedecer ou não a Deus. Quando ele faz isso, ele não pode desfrutar da presença de Deus porque ele não se submete, ele não serve, no sentido de não é servo, não é submetido, não é submisso ao Criador. Então surgem dois caminhos. O caminho que realiza o propósito para qual o homem foi criado e o caminho que não realiza, onde o homem vive para si próprio. E, portanto, não pode desfrutar da presença de Deus e também não glorifica o nome do Criador. Caminho de vida, caminho de morte. Os dois caminhos que Jesus apresentou e foi o que nós tratamos no nosso último encontro. Hoje eu quero falar primeiramente de um desses caminhos, o caminho da vida. E no próximo encontro quero falar do caminho que leva à morte. Hoje nós vamos falar então do caminho da vida. Só para relembrarmos, o texto bíblico, nós já lemos sobre esses dois caminhos, Jesus pregou sobre esses dois caminhos, porta estreita, caminho estreito que conduz à vida. Estreito porque o homem tem que negar a si mesmo, tem que renunciar a toda a sua vontade, tem que submeter toda a vontade de Deus, sem entender, apenas confiando. E por que isso é tão difícil? É tão difícil porque o homem carnal ele já se acostumou às leis de poder deste mundo. O que faz um homem prevalecer sobre o outro? Os ardis, a mentira, a malícia, a violência. Isso o homem conhece bem. E nesse mundo onde todos se relacionam dessa forma, explorando, impondo sobre o próximo seus próprios desejos, sua força, seus relacionamentos, sua influência, sua violência, sua injustiça, sua maldade, sua crueldade. No mundo onde essas coisas imperam, também há solidariedade, também há bondade, naturais, também há. Mas o que impera são as primeiras coisas que eu disse. É isso que impera. E esse homem que vive nesse mundo, ele agora é ensinado por Jesus a ser tolerante, perdoador, dar a outra face, ou seja, ser muito tolerante, ser um pacificador, não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem, orar pelos inimigos, abençoar, não ficar ansioso, não correr atrás de todas as riquezas e todos os cuidados que todos estão correndo neste mundo, que todos estão buscando neste mundo. Veja que esse ensino é na total contramão da vida
mundana, no sistema mundano. E esse homem precisa renunciar a tudo isso, aquilo no qual ele tem confiança, aquela fórmula que ele acha que resolve. Toda aquela formatação, configuração de vida que o sujeito tem como sendo bem-sucedida, ele tem que jogar fora e submeter ao que Deus quer, para viver a vida que Deus quer. E Deus diz, essa é a vida, o que você está vivendo, o que você está trilhando é morte. Por isso é difícil, porque tem que renunciar a todos esses valores mundanos, crenças falsas, e confiar no invisível de Deus. Confiar na palavra de Deus, de que terá vida e vida em abundância. Por isso é tão difícil. E por isso tem que ser por fé. Nós já meditamos aqui que fé nas Escrituras não é um pensamento positivo, não é algo que fica interior a nós. O próprio Tiago diz, a fé sem obras é morta. Me mostra a tua fé pelas tuas obras. Ele fala, te mostrarei minha fé pelas minhas obras. O que ele está dizendo? A fé, segundo as Escrituras, é conhecer e obedecer à vontade de Deus. E é por isso que, para nascer de novo, para fazer parte deste reino de Deus, e nós falamos sobre isso, como acertar no nosso último encontro, como acertar com a porta estreita, como entrar por esse caminho estreito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O sujeito ouve a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, e ele decide dar a ela todo o crédito e acreditar nela. Mais do que isso, ele decide praticar o que ela está falando. Quando ele toma essa decisão, ele entende que precisa se arrepender dos seus pecados, ou seja, toda a vida, toda a existência, praticando a própria vontade e desobedecendo a Deus, ele se arrepende, ela se arrepende, querendo viver, querendo que tivesse vivido, querendo que tivesse praticado tudo o que praticou de forma diferente, obedecendo a Deus, querendo ter feito diferente no passado, querendo fazer diferente para frente agora. Isso é fé. Isso é acreditar que Deus existe, que Ele é o Criador, que o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que o ser humano é caído, separado de Deus, e que só por Jesus Cristo, pela sua morte, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, submetendo a toda a vontade de Deus, como Jesus fez, se arrependendo de ser desobediente, querendo ser obediente, decidindo ser obediente, renunciando a si mesmo, tomando sobre si toda a vontade de Deus para morrer para este mundo, morrer para esse sistema, para essas expectativas, como os pais querem que vivamos, como a sociedade quer, a família quer, a classe social quer que vivamos. Morrer para tudo isso, para viver a vida com Deus, para que Cristo viva em nós. Esse é o caminho da vida abundante.
Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele diz isso, ele está dizendo que fora dele não há vida. Ele falou dos dois caminhos: morte, caminho largo; vida, caminho estreito. E ele disse que nele há vida, fora dele não. Foi Jesus que inventou isso? Ele nos revelou. Como nós estudamos, isso está coerente com o plano de Deus. Porque para eu ter vida, eu preciso realizar a vontade de Deus. E como é que o homem caído, separado de Deus pelos pecados, inclinado pela concupiscência a desobedecer a Deus, a fazer a própria vontade, não tem forças em si próprio para se dominar e fazer toda a vontade de Deus, como a lei que foi entregue por Moisés provou? A lei que foi entregue a Moisés provou que o homem, com a sua própria força, tentando fazer a vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus e tentando fazer, ele não consegue. Para isso ela veio. Jesus então nos declara: olha, essa é a situação de vocês, caídos. Mas eu vim para pagar essa conta. E se vocês decidirem se reconhecer pecadores, se arrependerem, renunciarem às próprias vontades e decidirem me amar, fazer a minha vontade, viver totalmente para mim, entregar a vida inteira. Não é uma parte, é entregar ela inteira. Então, o poder de Deus é que vai promover o novo nascimento. Diante desta fé, o poder de Deus é que vai fazer passar pela porta estreita, nascer da água e do Espírito, transformar o nosso espírito, derramar o amor de Deus em nossos corações, colocar o Espírito Santo habitando dentro de nós, como um guia, um consolador. E então teremos o pleno acesso a Deus novamente. Desfrutaremos de sua presença. E glorificaremos o seu nome pela sua poderosa transformação. Essa é a vida que Jesus falou. Essa é a vida abundante. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar algumas coisas práticas sobre essa vida abundante no nosso tempo. Existe o caminho da morte e o caminho da vida. E Jesus, então, Deus me apresenta, Ele me faz o convite, Ele me apresenta: olha, arrependa-se e viva. Viva comigo. Tenha vida de verdade e uma vida abundante. E muitos podem estar se perguntando: tá bom, pregador, mas que vida é essa? Como é essa vida? Como é essa vida que Jesus apresentou? Muitos hoje em dia são levados por falsos mestres a ter muitas expectativas falsas sobre essa vida. São ensinados em coisas que essa vida não é. Muitas pessoas também perguntam: tá bom, mas se eu aceitar Jesus, Ele vai me curar? Aqueles que têm uma grave enfermidade, Ele vai me curar? Se eu aceitar Jesus, Ele vai me enriquecer? Nesse caminho com Deus, eu vou ficar rico? Eu vou ter coisas grandes? Para quê? Na concepção de muitos, uma vida abundante é uma vida cheia de riquezas materiais. Na concepção de muitos, uma vida abundante é uma vida com perfeita saúde, sem nenhum tipo de dor física ou psicológica.
Na concepção de muitos, uma vida abundante é liberdade para se relacionar com quem quiser. Na concepção de outros, é uma família perfeita, sem sofrimentos, sem dores. Eu digo isso porque existem muitas seitas hoje no nosso meio que se dizem igreja evangélica. Eles dizem que o homem pode depositar muito dinheiro em altares e aquilo é fé. Vimos que isso não tem nada a ver com fazer a vontade de Deus. Então não é fé, segundo as Escrituras. E principalmente quando fazem isso para ganhar 100 vezes mais, como é prometido. Ali o que se está trabalhando são as leis deste mundo, crenças, poderes, dar, querer comprar algo, ganância. Existem muitas seitas aí dizendo que aquele que está doente não está sendo abençoado por Deus. Jesus, em seu ministério terreno, ele enfrentou essas duas questões. Quando trouxeram para ele essa questão, se alguém é pobre, está em pecado, está separado de Deus, da sua bênção, da sua vida abundante, Jesus respondeu isso dizendo: cuidado. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Olha a expressão que ele usou. A vida. A vida. Então a vida não está aí. Também de outra sorte falaram: Senhor, ali tem um cego de nascença. Quem pecou, ele ou seus pais? E ele disse: nem ele nem os pais. Mas isso vai revelar a glória de Deus. Ocasião em que ele cura aquele cego, mostrando que Deus quer que todos desfrutem de sua presença, desde que se arrependam e vivam para Ele. Estamos começando a responder, então, que vida é essa que Deus está me chamando? É uma vida simples. Quando eu falo simples, não significa que esse servo não possa ser um mordomo de coisas materiais aqui de vários tamanhos. Significa que será sempre servo. E tudo será feito conforme a vontade de Deus e não conforme a própria. Mas o que se tem, o que se administra, tudo é para Deus. Como está escrito, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Vivemos para Ele. O nosso pão é fazer a sua vontade. O nosso desejo é fazer a sua vontade. Não está na nossa nem nas coisas terrenas, mas desfrutar da sua presença, glorificar o seu nome. Nós começamos a ter uma ideia disso no Antigo Testamento. Se os irmãos procurarem lá em Êxodo, capítulo 33, vai ter aquele episódio muito conhecido. Deus havia prometido para aquele povo tirá-los do Egito e levar para uma terra que ele tinha prometido a Abraão, uma terra que mana leite e mel. Aquele povo saiu do Egito, peregrinou pelo deserto, e logo no início, Deus falou: olha, esse povo,
ele não confia em mim. Ele não se separa, ele não obedece, ele não quer se submeter. Eu não posso andar na presença deles assim. Eles não podem andar na minha presença dessa forma. Eles não podem estar na minha presença dessa forma. E ele fala para Moisés, Moisés, olha, faz o seguinte, eu vou mandar um anjo aqui, e esse anjo vai fazer para eles tudo o que eles querem. Eles vão ter vitória sobre os inimigos, eles vão possuir a terra, leite e mel. Eles vão conseguir tudo isso, mas a minha presença não vai com eles. E eles vão ter tudo o que querem. Naquele momento, Moisés fala, Senhor, não seja assim. Por que outro motivo nós somos conhecidos, senão pela tua presença, como teu povo? E ele fala, ensina-nos os teus mandamentos, os teus estatutos, para que caminhemos nele, possamos ser santificados e caminhemos contigo. Ou seja, ensina-nos a tua vontade e nos dê condição de praticá-la. Mas não nos faça andar sem a tua presença. O pastor Martin Lloyd Jones diz que aí está o despertar da consciência cristã. É o despertar para o que realmente é a vida. É aí que começa o entendimento do que é essa vida abundante que Jesus vem revelar mais lá na frente. Andar com Deus. Independente se ele vai dar leite, se ele vai dar mel, se ele vai dar vitória sobre os inimigos. Simplesmente tendo como objetivo e desejo a presença de Deus. Esse é o caminho da vida. O que Deus vai fazer nesse caminho é secundário e não importa. Ah, mas isso e aquilo não importa. Todo o nosso desejo tem que ser pela vida, pela presença de Deus. O mais, Ele fará. Ele prometeu que fará? Prometeu. Jesus disse, olha, eu sei que vocês se preocupam porque o caminho que eu estou apresentando como caminho de vida, vocês não usam a própria força para tomar do outro, para se defender e não usam dos princípios e valores mundanos. E vocês estão vivendo, e vocês estão neste mundo. E ele entendeu que isso faz com que o homem então espere de onde virá o sustento, de onde virão as coisas. Já que esse caminho da vida, ele está tão na contramão do mundo, em termos de expectativas, de dedicação, de atenção. E é aí que Jesus fala, olha, o Pai sabe de tudo o que vocês precisam. Ele criou esse mundo. E Ele está nos dizer assim, olha, Ele criou esse mundo, criou vocês com o objetivo de ter um povo para si. Se vocês se arrependerem e obedecerem a Ele, pelo meu sacrifício, acessarem diretamente a presença de Deus, viverem como povo dele, intimamente, próximos, neste mundo que Ele criou, mesmo que esse mundo está corrompido, Ele não é poderoso para sustentá-los? Vocês estão no mundo dele, fazendo a vontade dele. O que pode ser melhor do que isso? Para uma vida plena. Confiem. Esse é o caminho da vida.
Em resumo, em outras palavras, o que Jesus ensinou. E ele falou, e quanto ao sustento, não se preocupem. Vocês, sendo maus, não dão boas coisas aos seus filhos? Qual é aquele que o seu filho lhe pedindo pão lhe dá uma pedra, ou lhe pedindo um peixe dá uma serpente? Ele falou, se vocês, sendo maus, dão boas coisas, imagina o Pai que está no céu não vos dará. E ele ainda dá um exemplo assim para dizer o que Deus, que não há limite para o que Deus possa dar. Ele fala assim, o Pai que está no céu não lhes dará o seu Espírito Santo a quem lhe pedir. E ele não tem nos dado o seu Espírito Santo, então o que ele nos negará? É isso que está escrito. Essa é a vida. Mas tem um outro ponto também que temos que abordar. E essa vida é uma vida livre de perseguições, de sofrimentos, de dificuldades? Muitos hoje estão muito sensíveis. Qualquer tipo de perseguição abandonam ao Senhor. O Senhor falou, inclusive, na parábola do semeador. Aquela semente que cai lá entre os espinhos. Nasce, fica frondosa, mas não dá fruto. Os espinhos abafam. Os espinhos são o quê? Ele disse, cuidados desta vida. Se Deus não nos cercar de todo o sustento e conforto e atender aos cuidados que nós precisamos para esta vida, ficamos sem frutificar. E é que caiu entre as pedras, vindo o calor da perseguição, da tribulação, logo rejeitam, queimam rapidamente, secam, ali o que brotou da semente. E tem aquela que cai em terra fértil, cresce e dá muito fruto. O Senhor espera de nós que estejamos frutificando mesmo nas dificuldades dos cuidados desta vida. E então, os cuidados não serão espinhos para nós, não nos abafarão de frutificar. O Senhor espera de nós que frutifiquemos, cresçamos e frutifiquemos, mesmo em situações de adversidade, perseguição familiar, rejeição familiar, de amigos, comunidade. Não seremos como aquela semente que caiu ali entre as pedras. Tomemos como exemplo, por exemplo, a vida dos apóstolos. Viveram tremendamente cheios da graça. Olha Pedro. Dia de Pentecostes, a igreja crescendo, o Espírito Santo sendo derramado, milagres acontecendo, eles se reunindo ali no átrio ali do Templo de Jerusalém, mais discípulos se reunindo, milagres, curas. E então são presos, ele e Tiago. Tiago é morto à espada e ele está preso. O que qualquer um pensaria? Vou morrer também à espada. Se o meu irmão aqui, tão crente quanto eu, Deus permitiu, qual a diferença? Por que não vai acontecer comigo também? A Bíblia diz que Pedro foram colocados 4 quaternos de guardas para fazerem a segurança dele, para ter certeza. Não botaram ele só numa cela não, botaram ele preso com um monte de soldados, para terem certeza que ele não ia escapar. As Escrituras dizem que ele dormia entre os soldados. Como alguém consegue dormir numa situação dessa? Ele estava vivendo uma vida abundante. A circunstância do perigo da morte não importava para ele.
Porque ele sabia que a vida dele já havia morrido. E Cristo estava vivendo nele. E ele é de Deus. Deus lhe daria 1, 2, 1000 dias depois daquilo. Para ele não importava, desde que ele vivesse a vida para Deus. Nessa vida para Deus abundante, muitas maravilhas acontecem. Mas não significa que também não acontecerão aflições. Somos novas criaturas, vivendo para cumprir o propósito de Deus num mundo que está corrompido pelo pecado, que jaz no maligno. Com certeza haverá conflitos. Acontecerão aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo, vocês em mim vencerão também. Ocupem-se somente de viver para Deus, desfrutar da sua presença, glorificar o seu nome. Todo mais, nessa caminhada, Deus vai proporcionar. Estudos, família, casamento, filhos, sustento, empregos, empresas, viagens. Para onde quer que o que venhamos a fazer, Deus se incumbirá de nos dirigir. O que nós temos que fazer é viver para Ele. É focar só nessas duas coisas que são o propósito para o qual fomos criados. Desfrutar da presença de Deus e glorificar o seu nome. Fazer o que Ele manda. O resto, Ele é quem vai dizer o que vai nos permitir administrar, ser mordomo de alguma coisa, de pessoas, de coisas. Ele é quem vai dizer. Essa é a vida abundante. Olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo experimentou. Ele viu tantos milagres no seu ministério, mas tantos milagres, revelações, dons espirituais, visões. Numa determinada cidade, ele chegou e Deus operou tantos milagres, lhes concedeu tanta graça para falar, que os habitantes acharam que ele e Barnabé eram deuses mitológicos das suas crenças. Esse mesmo Paulo também enfrentou muitas dificuldades, escassez e sofrimento. Também experimentou muito consolo, muito socorro, acolhimento das igrejas. Essa é a, vamos dizer assim, essa é a face. É uma imagem da vida abundante proposta por Deus. É como está no Evangelho. Eu não estou querendo aqui fantasiar, florear, criar nada além das Escrituras. Viveremos o nosso melhor. Deus pode realizar vários desejos do nosso coração nele? Claro que pode. Para a glória do nome dele? Pode. Está escrito, deleita-te também no Senhor e ele realizará o desejo do teu coração. Essa promessa é só lá, está no Antigo Testamento, é para Israel. No Novo Testamento diz assim, todas quantas são as promessas de Deus, tem em Jesus o sim e por ele o amém
para a glória de Deus. Em Jesus, eu tenho o sim, a autorização, a liberação e o amém, o poder dele falando, seja feito, seja assim, para todas as promessas. E Deus vai me dar vitórias. Vitórias sobre a escassez, vitórias no sustento, vitórias no trabalho, vitórias nos empreendimentos, vitória na saúde, vitória sobre as doenças. Certamente Ele dará. Mas isso não define a vida abundante. O que define a vida abundante é viver para Deus. Desfrutar da sua presença e glorificar o seu nome. É isso que define. Não é o resto que define, não são as coisas que acontecem nesse caminho que o define. Mas é isso que é o propósito para o qual fomos criados. Desfrutar da presença de Deus. Como fazemos isso? Principalmente orando. Deus tem um carinho muito grande, um desejo muito grande pelas nossas orações. Não tem como eu desfrutar da presença de Deus se eu oro pouco, ou se eu não oro nada. Para eu desfrutar da presença de Deus, eu preciso ter prazer e dedicação à oração. Eu preciso amar a sua palavra para conhecê-la, conhecer a sua vontade, buscar a graça de Deus para praticá-la cada vez mais e assim glorificar o seu nome nas situações da vida. Naquelas situações onde todos mentem, você não mente e glorifica a Deus. Naquelas situações onde todos retribuem o mal com o mal, você retribui o mal com o bem e glorifica a Deus. Nas situações em que todos botam fogo na discussão, você entra arrefecendo, pacificando, e o nome de Deus é glorificado pela sua vida. É honrado. Nas situações em que exploram, você usa de misericórdia, perdoa. Nas situações em que o mundo fala, não, grite. O mundo diz, não aceite isso. Você não é obrigado. Grite, esperneia e lute. Não aceite. Ou, como dizem algumas seitas, revolte-se. Você cala. E no teu silêncio, Deus é glorificado. Porque isso não é covardia. Não é inépcia. É servir, glorificar a Deus, é fé. É acreditar que fazendo a vontade de Deus, Ele cumprirá em nós tudo o que Ele fala. Como está escrito, vós vos calareis e Deus pelejará por vós. Deixa a ira, afasta o furor, isso certamente não vai operar a vontade de Deus. Do Senhor é a vingança, do Senhor é a justiça. Nos calamos não por fraqueza. Nos submetemos não por fraqueza, mas pelo grande poder de Deus, se aperfeiçoando em nós, que nos permite nos submeter à vontade dEle, quando os mais fortes desse mundo não conseguem fazer isso com a própria força. Só pelo poder de Deus isso é possível. O cristão glorifica o seu Senhor. Para concluir, que o tempo já avançou, eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo,
ele vai dividir conosco o seu principal aprendizado sobre esse caminho da vida abundante em Cristo. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Olha o que o apóstolo vai falar. Medite bem nisso. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O apóstolo aqui está dizendo que todo cristão maduro vai entender. Ele tem que chegar a esse entendimento de que a vida abundante é morrer para que Cristo viva em nós. Desfrutar da presença de Deus, glorificar o seu nome. Não é julgar a Deus o que Ele está fazendo em nossas vidas porque veio uma perseguição, veio uma dificuldade, veio uma tribulação. Ele dá muita ênfase. Vamos ler a partir do versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ele está falando aqui daquela renúncia que Jesus disse. Renuncie à sua arrogância, renuncie à sua ganância, renuncie à sua avareza, renuncie à sua vaidade. Paulo era um homem de letras, de posição, cidadania romana, família de recursos. Olha o que ele está dizendo aqui. Tudo aquilo, toda aquela expectativa que foi lançada sobre ele, posições que ele teria a ganhar na sociedade judaica. Ele falou assim, olha, isso aqui eu perdi tudo por Jesus. Não que eu tenha sido tomado, ele falou, eu renunciei. Jesus disse, quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, a partir dos versículos 20 lá em diante. Paulo está demonstrando esse conhecimento aqui. E que é isso que importa. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele. Versículo 9. Ele renuncia a todas as coisas para quê? Para alcançar a vida abundante. Que vida é essa? Ser encontrado em Cristo. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Mesmo vivendo uma vida completamente inversa aos princípios e valores do mundo, vive por fé. De que essa é a vida. Como eu sei que não estou sendo enganado, que isso não é só mais uma história, uma dominação? Porque esse caminho me coloca no plano da criação de Deus. Se esse caminho me faz desfrutar da presença de Deus e glorificar o seu nome, esse caminho é vida. Esse caminho é Cristo. Esse caminho é verdadeiramente vida.
O apóstolo aqui ele fala que ele quer conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, mas também precisa participar dos seus sofrimentos. Não há como dissociar isso, porque no mundo teremos aflições. Perseguiram ao Senhor Jesus, ele falou, não perseguirão a vós também, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E algo que eu acho muito maravilhoso nesse versículo é que ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele está mostrando aqui que ele precisa perseverar até o fim. E que a salvação dele não estava garantida naquele momento, porque ele está dizendo aqui que ele não tinha alcançado ainda, e nem sido aperfeiçoado, mas que toda a completude daquela obra dependia dele não abandonar a Cristo, dele permanecer fiel nesse caminho dessa vida, submisso, mesmo também compartilhando os sofrimentos de Cristo. Ele está nos ensinando aqui que compartilhar os sofrimentos de Cristo é uma prova da nossa vida nele, do nosso estar em Cristo. E se estamos nele, assim como ele morreu e ressuscitou, nós também morreremos e seremos ressuscitados. Aqueles que não estiverem vivos na sua volta, é claro, né? Aqueles que dormirem no Senhor. Meditem com mais calma nesse texto. Ele nos apresenta esse singelo caminho da vida. Um caminho onde os vasos são de barro e o tesouro é o que está dentro. É a presença de Deus, é o andar com Deus. Esse é o tesouro. É o foco principal da vida abundante, do caminho da vida abundante, revelado por Jesus. Encerramos hoje aqui, eu espero que essa palavra nos edifique, nos mostre a realidade desse caminho da vida, que é um caminho cheio da presença de Deus, das suas curas, dos seus livramentos, dos seus escapes, do seu prosperar, mas tudo isso segundo as Escrituras, para que não sejamos enganados através desses falsos ensinos que tentam colocar neste caminho todo tipo de vaidade, ganância e desejos da própria carne, desejos humanos, que têm que estar mortificados para uma vida que vive para Deus. Deus haverá de nos abençoar. A bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. Certamente está prometido para uma vida que vive completamente submetida à sua vontade, à vontade de Deus.